como lidar com o afastamento dos filhos no período da adolescência. Este vai ser o tema deste vídeo. Essa série de vídeos foi criada a partir de textos escritos por mim e publicados na revista Batista Família nos anos de 2023 e agora no ano de 2024. Bem, vamos começar então por esse tema. Eu vou estar aqui com o meu texto ao lado, então vou estar comentando sobre esse texto que escrevi, trazendo alguns dados da neurociência e também trazendo algumas sugestões que você pode estar aplicando aí no seu dia com seus filhos adolescentes, ok? Então convido você a uma reflexão. E para começar a nossa reflexão, eu gostaria que a gente pensasse no seguinte: o relacionamento com os filhos, independente da idade que se encontram, é um convite a um olhar atento para nós mesmos. É um choque de duas pessoas, cada uma com seu temperamento, com sua visão de mundo e com suas expectativas. Ao nascer, o seu filho ganhou um temperamento e você também. Na verdade, quando eu estou falando de temperamento, eu estou falando aqui de algo que foi geneticamente definido. Nós temos uma tendência que já vem em nós, geneticamente definida, de sermos pessoas mais introvertidas, mais extrovertidas, ou seja, aquelas pessoas que são mais voltadas para o mundo interno ou mais voltadas para o mundo externo. E com a somatória das nossas experiências ligadas a esse temperamento que nós recebemos quando nascemos, que já vem programado geneticamente, nós temos a formação da nossa personalidade. Então pense você, não é? Quando você tem um filho, ele recebe um temperamento. Então ele pode ser uma criança mais introvertida, mais tímida, mais caladinha, mais reflexiva, ou pode ser uma criança mais extrovertida, mais aberta, que gosta de estar no meio de pessoas, que gosta de contar casos, aquela criança que gosta de estar no meio de muita gente. E é muito comum, na mesma casa, quem tem mais de um filho, perceber essas diferenças. Enquanto um filho às vezes é despachado no falar, ou se quer alguma coisa já vai brigando, lutando pelos seus direitos, às vezes tem aquele filho que é mais quietinho, que é mais sensível, dependendo do que você falar para ele, ele vai se ofender, vai se magoar, mas isso não acontece só com nossos filhos. Isso acontece com a gente também. Nós também temos essas tendências que, somadas às nossas experiências de vida, vão definir a nossa personalidade. E muitas vezes nós temos um choque aí de personalidades dentro da mesma casa, às vezes entre o marido e a mulher, e inevitavelmente você vai ter algum tipo de choque ou até mesmo algum tipo de identificação, maior ou menor, com o filho ou com outro filho, dependendo do seu jeito de funcionar e do jeito do outro filho funcionar. Isso não quer dizer que você ame mais um filho ou outro filho. Na verdade, a gente está falando aqui de uma afinidade, de uma forma de perceber o mundo, de uma forma de responder aos estímulos do mundo que podem ter mais a ver com você ou não. Então, muitas vezes, enquanto pais, né, a gente acaba, frente ao nascimento de um filho, as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas incoerências, elas ficam desnudas frente à experiência da maternidade, porque nasce ali uma criança que está com você durante muito tempo, e às vezes você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você ensina que não pode mentir e você mente. Você ensina que se você prometeu alguma coisa, você tem que cumprir e de repente você não consegue cumprir, porque você é humano, você também tem limitação de tempo, de horário, às vezes nem sempre dá para cumprir. Então os filhos o tempo todo, eles estão nos desnudando, eles estão revelando não só o nosso temperamento, a nossa personalidade, mas também o nosso caráter, a nossa capacidade de ser coerente com aquilo que falamos e acreditamos. E além desses desafios, não é, da convivência, nós passamos uma vida inteira, desde a primeira infância até a velhice, num movimento natural de sair de uma condição de total dependência dos cuidados de um outro ser humano para sobreviver
que a gente precisa mesmo de um cuidado de um outro ser humano para sobreviver, principalmente o bebezinho precisa de ser alimentado, ele não sabe falar as necessidades dele, então ele precisa de alguém para trocar a fraldinha, para alimentar, para dar água, para dar lá o leitinho materno quando é um bebezinho. Ele não sabe muito bem expressar as necessidades dele, então muitas vezes o cuidador, a mamãe, o papai ou o cuidador, tem que traduzir essas necessidades. Então somos muito dependentes. Mas fato é que independente da nossa idade, desde a mais tenra idade, quando a gente é ali um bebezinho, uma criancinha de 1 aninho, 2 aninhos, quando começa a entender algumas coisas, ela já começa a lutar por aquilo que ela quer e pelo que ela acredita que vai ser bom naquela hora. Então, isso é uma luta constante, né? Para ser reconhecido naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos e posteriormente naquilo que nós acreditamos. Então, esse processo de autoafirmação vai desde o bebezinho até a fase quando a pessoa já é idosa, né, até a terceira idade. E aí depois a gente entra naquele movimento, né, tantas vezes do idoso voltar a ser dependente em alguns aspectos. Isso é muito angustiante para o ser humano. Mas hoje eu gostaria de focar aqui nessa fase da adolescência, né? Então, essa condição de busca de autonomia, de identidade, né, nos acompanha por toda a vida e não somente na adolescência. Na adolescência talvez fique mais em evidência. E aí eu vou trazer agora alguns dados da neurociências relacionados à adolescência especificamente. Então, nesta fase de aproximadamente 12 a 25 anos, alguns acreditam ser 23, 24 anos, alguns cientistas, a gente sofre umas mudanças, algumas transformações no nosso cérebro, tá? Então, nós temos uma maior ativação dos chamados centros emocionais, que é o nosso sistema límbico. Então, ficamos muito controlados, muito sob controle das nossas emoções, que é uma parte do cérebro que está mais desenvolvida. E nós temos em paralelo um desenvolvimento mais lento do córtex pré-frontal. E qual que é a função desse córtex pré-frontal? É a parte do nosso cérebro que nos permite refletir, pensar no futuro, calcular, entender consequências, está totalmente ligada à tomada de decisões e até mesmo algumas funções cognitivas de concentração, foco, atenção. E na fase da adolescência, nós temos aí esse sistema límbico, que é a parte emocional muito desenvolvida, e ali o córtex pré-frontal tentando alcançar esse ritmo, tá? Mas está no desenvolvimento e a maturação completa, ou seja, o amadurecimento completo desse cérebro vai acontecer ali por volta de 23, 24 anos, por essa média de idade, ok? Então, a partir aí da maturação completa, vamos colocar lá 25 anos, o cérebro atinge uma maturação estrutural, um amadurecimento que vai possibilitar das pessoas um comportamento mais cuidadoso, mais calculado. E daí nós podemos entender tantas vezes na adolescência essas manifestações profundas, intensas, complexas e tantas vezes descontroladas das emoções. Do nada, parece que a casa cai, parece que ele está fazendo ali a tempestade num copo d'água, está colocando muita intensidade de emoção numa questão que para a gente talvez seja simples de resolver, não é? E ao mesmo tempo, né, a gente percebe que às vezes eles têm umas atitudes que a gente se surpreende, né? A gente fica, uau, como ele foi maduro, né? E de repente a gente ao mesmo tempo é surpreendido por uma atitude emocional descontrolada. Então eles estão aí numa fase de equilíbrio fisiológico ligada a essa maturação cerebral. Bem, além disso, pensando aí na parte das neurociências, nós podemos também considerar que o centro de processamento de recompensa está superativado nessa fase e por isso eles tendem a se entregar aos prazeres momentâneos, aquilo que é reforçador
imediatamente. Além disso, né, como eles têm às vezes essa coisa de se entregar ao prazer momentâneo, por causa de uma questão também fisiológica ligada aí ao sistema dopaminérgico, né, eles também, muitas vezes, eles não vão conseguir aí, porque o córtex pré-frontal ainda não está 100% formado, pensar nas consequências desse prazer momentâneo e, em alguns casos, né, a gente pode pensar aí nas mudanças dos níveis de dopamina, que tem a ver com essa recompensa momentânea, e a serotonina, que vão explicar a irritabilidade, as mudanças de humor e, em alguns casos, que é tão comum na adolescência, os comportamentos de risco. Eles se colocarem em risco. Então, eles são mais vulneráveis na fase da adolescência a comportamentos de risco por uma questão fisiológica, ok? Bem, alterações hormonais, questões histórico-culturais e muitas outras informações poderiam ser listadas para explicar aqui questões específicas do comportamento do adolescente. Nós estamos falando tudo isso para entender como nós vamos lidar com o afastamento desses filhos nesse período, que é algo também estrutural, é um comportamento necessário, né? Que eles tenham aí experiências com seus pares, com seus semelhantes. Então, é um momento em que, de repente, o que o pai e a mãe falam, que antes tinha tanto valor, vai ter menos importância do que um colega da escola, do que um amigo da rua ou dos meios que ele frequenta. O peso vai ser diferente. Ele vai talvez estar mais sugestionado, mais inclinado a ouvir esses amigos, ao ambiente externo ali do núcleo familiar, do que muitas vezes a própria família nesse momento. E muitos pais entram em pânico, né, com esse momento do afastamento, mas ele é necessário nesse momento em que ele está experimentando um mundo, ele está querendo ter novas experiências, novas sensações, novas descobertas, porque o corpo dele também está passando por essas diferenças e é natural que o jovem tenha essa curiosidade, essa explosão de energia para poder fazer coisas, experimentar coisas novas e muitas vezes acabam se colocando em risco. E isso não quer dizer que você é um péssimo pai, que você é uma péssima mãe, tá? Porque ele está se afastando de você. Bem, para que servem essas informações das neurociências? Elas servem para a gente ajudar a perceber que nem sempre os comportamentos indesejados dos nossos filhos adolescentes são intencionais, tá? Não quer dizer que você deu uma má educação para ele. E aí eles não podem servir, essas explicações, para servir de desculpa para a gente também se afastar e falar, quer saber? Já que esse menino vai ser assim mesmo, então deixa ele viver a vida dele para lá. Não, muito antes pelo contrário. Tendo posse dessas informações da neurociência, o que é que nós vamos fazer diante disso? Tá? Aqui está uma incrível oportunidade de nós revermos as nossas expectativas em relação aos nossos filhos, nos colocando no lugar de quem também erra e de quem também lida com consequências. Quanto seres humanos, gente, se colocar no nível de ser humano com o filho, não colocar como aquele super-homem, aquela super-mulher que não erra, que não falha ou que sabe o que é correto, isso faz toda a diferença para que seu filho não se afaste, para que ele se aproxime de você. Então, estamos em constante aprendizado diante do desconforto de novos desafios. E esse olhar sincero e corajoso para nós mesmos muda o nosso olhar para o outro. Nós passamos a ter um olhar mais compassivo, mais misericordioso com o erro, com as falhas e com o aprendizado do outro, até mesmo com os nossos filhos. A emoção de raiva que você enfrenta diante das grandes e pequenas frustrações diárias e a dificuldade de dizer não a prazeres imediatos, a comer aquele docinho, a comprar aquele sapato que você vê na vitrine, ou comprar aquele carro, né? Ou ficar ali deslumbrado querendo comprar uma roupa, um aparelho celular. Isso é um prazer imediato. Então, se você não consegue frear isso,
né? Cada um tem o seu prazer imediato aí em evidência, né? Cada pessoa se manifesta de uma forma diferente. O seu filho também vai ter a mesma dificuldade. Para ele vai ser também difícil. A experiência é muito semelhante, independente da idade, até para as nossas crianças, não só para os adolescentes, não. O que vai mudar é a nossa capacidade fisiológica, da nossa maturação cerebral, de responder a esses estímulos. Então, você, papai, mamãe, aí acima dos 25 anos, você já tem seu cérebro maturado. Então, você tem um freio aí no seu cérebro que o seu filho ainda não tem 100%, tá? Então, frente a essa vantagem que temos frente aos jovenzinhos ali, mais jovens que 25, 24, 23 anos, nós precisamos tomar posse disso. Olha, eu posso controlar, né? E se eu não posso, eu vou buscar ajuda, eu vou fazer uma terapia, eu vou tomar uma medicação para controlar ali a minha reatividade, minha impulsividade, meus nervos, minha ansiedade, mas o seu cérebro está aí prontinho, ok? Então, vou falar agora, dar aqui 2 exemplos de pessoas, pensando aí em pais, tá bom? De qual tipo de pai e mãe você se aproximaria, né? Se você tivesse aí, pensando aí nos seus pais também, no seu pai, na sua mãe ou dos seus cuidadores, se você foi criado pela sua avó, por alguém, bem, de quem você se aproximaria? De alguém autoritário que grita, dá longos sermões como dono da razão absoluta, ameaça, olha com desprezo, humilha, aumenta a dose do castigo anterior, então serão 3 dias sem videogame, agora vai ser a semana toda, né? Ou então vou tirar seu videogame para sempre, né? Critica, isola, ignora, ou aquele estilo que pune com silêncio, que é terrível também, né? Não converso mais com esse menino. Tenta de todas as formas garantir que o filho não fracasse no desempenho conforme as suas expectativas. Então assim, meu filho não pode fracassar, ele tem que ser bem sucedido, ele tem que se comportar assim na linha do jeitinho que eu espero que ele se comporte. Então esse lugar daquela pessoa que sabe, aquela pessoa que é dona da razão, que não tem conversa, que o menino erra e ele já, sabe, já chegando ali, colocando peso no erro do outro, né? Isso é um estilo parental, um estilo de paz, né? E o segundo estilo seria alguém que sabe escutar, que assume o papel de autoridade, que fala com firmeza, filho, olha, isso aí que você fez não é certo. Mas ele fala com firmeza de forma respeitosa e não, né? Você é uma decepção, você é um fracasso, você é uma vergonha para a nossa família. Não, isso não é respeitoso, tá? Então, falar com firmeza de forma respeitosa, admite que erra enquanto pai e mãe, admite que sente medo, admite que não tem todas as respostas, sabe pedir perdão quando erra, que se interessa em saber os gostos, os assuntos do filho. Se interessar em saber não quer dizer que você tem que concordar, mas você está ali interessado, tentando entender o que ele está consumindo ali na internet, ou na televisão, ou nos livros, o que ele admira. Então, fique atento a isso, né? Respeita as suas escolhas, que ajuda a pensar nas consequências e não já coloca ali uma proibição, que olha compassivamente frente aos seus erros, que chora junto quando dá ruim, né? Que encoraja a seguir em frente, que celebra os pequenos avanços e os amadurecimentos durante a caminhada. Não só celebra os grandes acontecimentos, formou no 3º ano, não, gente, ele passou de ano, olha que legal, ele tirou uma boa nota, olha, ele conseguiu fazer uma música, olha, ele conseguiu fazer uma pintura linda. A gente tem que valorizar esses pequenos movimentos da pessoa, né, do filho como pessoa. Então, está atento às suas necessidades, não ama o desempenho do filho, e sim o filho, ama a pessoa e não o desempenho. Então, fica aqui este convite à reflexão de que nós seremos sempre imperfeitos, estamos em constante mudança no nosso corpo, a nossa vida ela é constante, ela está em constante mudança, ela não para, ela não fica estagnada, né? Não tem jeito de ficar 100% equilibrado em tudo, é impossível, porque a vida ela oscila o tempo todo, isso é a própria vida, né? Essa oscilação. Então fica um convite, né? Nós sempre seremos imperfeitos,
a gente sabe disso, mas não justifique suas falhas, busque aperfeiçoar-se a cada dia como pessoa e, se necessário, meu amigo, minha amiga, busque ajuda naquilo que você precisa mudar. Se você não está sabendo lidar com algumas questões suas, busque ajuda. E a aproximação com seu filho será uma consequência. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe aí com o papai e com a mamãe que está precisando de ouvir isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Em breve eu vou continuar gravando outros vídeos desta série voltada para pais de adolescentes. Ok? Até o próximo vídeo.